Então, falando aqui do nosso ecossistema do mercado, as nossas possibilidades do mercado, a gente tem muitas, diversas opções, né? Foi se abrindo cada vez mais um leque de opções onde a influência tem se encaixado ali, e isso é muito bom para a gente, porque a gente tem mais possibilidades de trabalho e de mercado, né? Então, falando rapidamente sobre cada um deles, a gente tem as agências, que podem ser as agências de publicidade, comunicação, ou as agências de relações públicas. E dentro das agências, normalmente, esses profissionais especializados em influências, eles vão se juntar a uma equipe multidisciplinar, então, normalmente fica dentro da equipe de social media, da equipe de digital, e junto com essa equipe, vai criar as ativações de influências dentro de um plano mais macro, né? Então, normalmente se faz uma campanha para o cliente em todas as esferas, às vezes offline, online, digital, social, e a influência está inserida ali. Eu sempre fui uma defensora de que todas as agências deveriam ter pessoas especializadas em influência dentro delas, justamente para isso, para conseguir fazer os trabalhos com essa sinergia dentro do resto da campanha, né? Porque imagino que, né, quem trabalha nessa área deve me entender de que muitas vezes a gente recebe a coisa já muito pronta, e que talvez se a influência tivesse entrado ali desde o início do processo de criação daquela campanha, as coisas seriam diferentes, teria uma sinergia muito melhor entre o que está sendo feito no resto e o que está sendo feito específico dentro da área de influência. Então, eu super defendo que as agências tenham. Isso tem acontecido um pouco mais, mas ainda acho pouco. Mas é um lugar super interessante do profissional de influência estar. A gente tem o agenciamento, né? Então, a gente tem empresas que agenciam talentos, né, influenciadores, artistas, músicos, etc. E a gente também tem muita gente nesse mercado trabalhando de forma autônoma, que é uma coisa super interessante. As pessoas construindo um casting para si mesma, né, atraindo ali alguns talentos para agenciar e cuidando dessa parte comercial desses talentos, né? Esses dias eu até achei, existe até um curso específico para quem quer agenciar influenciadores. Então, esse mercado está se intensificando, porque é isso, né? Hoje a gente não consegue mais dar conta da quantidade de influenciador que tem surgido, e eles precisam desse suporte comercial. Conforme eles crescem, eles precisam mais e mais de ter esse suporte comercial, né? E a remuneração é feita normalmente através de comissão, e normalmente é de 20%, é o que é praticado no mercado. Aí a gente tem as marcas. Hoje em dia, muitas marcas elas entenderam a importância desse mercado, e hoje elas têm um profissional lá dentro das marcas, de fato, para cuidar da influência, para olhar para essa parte de influência, ou até mesmo uma equipe. A equipe é mais difícil, mas normalmente pelo menos uma pessoa lá dentro eles têm, e a pessoa acaba sendo quase que uma consultora ali dentro para os assuntos de influência, aprovando aquilo que as agências fazem, contratando essas agências terceirizadas para operacionalizar, porque uma pessoa só não dá conta normalmente de operacionalizar. Então é isso, né? Dentro das agências, a pessoa vai atuar ali como o cliente para assuntos de influência, digamos assim, mas também acho um lugar super interessante do profissional de influência estar, justamente também por ter essa questão de participar do processo como um todo, e não simplesmente receber ali o briefing específico da influência, etc., né? Tá dentro do planejamento de comunicação como um todo. Aí a gente tem as MCNs, é uma prática não tão comum aqui no Brasil, não foi uma coisa que pegou tanto, digamos assim, e hoje tem menos ainda, mas eu trouxe aqui só para vocês saberem dessa possibilidade que a gente tem. Mas as MCNs, elas são redes multicanais, elas funcionam para youtubers, e elas cuidam de absolutamente tudo, assim, desde ajudar a produzir vídeos, collabs entre as pessoas que estão dentro daquela
pela MCN. Então, assim, é um grupo a MCN reúne um grupo de youtubers e faz toda a gerência do canal. Então, ajuda o canal a monetizar. Óbvio que eles têm porcentagem em cima disso também, né? Então, os contratos de MCN são mais extensos, eles fazem a gestão dos direitos digitais, eles vendem também, fazem a parte comercial, né? Então a gente tem a MCN ali, ela bem completa e é muito comum no YouTube, mas aqui no Brasil é uma coisa que não pegou tanto, mais para vocês saberem que essa possibilidade existe. Aí a gente tem os brokers, a gente chama de brokers, mas na verdade são as agências focadas em influência, né? Então aqui a gente está falando de BR Media, Spark, Squid, etc., que trabalham especificamente com a parte de influência, né? Normalmente elas são uma terceirização do trabalho de influência, elas recebem das marcas e das agências os briefings para elas normalmente operacionalizarem essa parte do plano de comunicação, mas em alguns casos elas também podem entrar em todas as outras partes do processo, né? Elas também fazem muitos projetos de prateleira. Então, por exemplo, essa semana eu até recebi de uma querendo vender um projeto de Dia dos Namorados. Então, elas fazem muitos projetos de prateleira para tentar vender para os clientes. E também uma prática muito comum que tem acontecido no mercado com os brokers é de concorrência. Então, como elas normalmente trabalham com os clientes de forma pontual, só para aquele job e depois acabou, né, por contrato, acontece muito isso de ter concorrência. Então a marca ou a agência chama 3, 4 brokers para apresentar uma proposta em cima do mesmo briefing, e aí depois ver qual proposta eles gostaram mais para contratar. Então é um processo bem ágil, assim, das pessoas que trabalham dentro dos brokers para entregar o máximo de trabalhos possíveis para fechar esses projetos pontuais. E aí também, por ser uma agência só de influência, tem muito mais departamentalização, né? Nas agências de publicidade, nas marcas, é muito mais comum que o profissional entre em todas as partes do processo. No caso do broker, eles normalmente têm uma equipe que faz mapeamento, uma equipe que faz criação, uma equipe de atendimento, uma pessoa específica para fazer planejamento. Então eles têm essa divisão um pouco mais certinha. Aí a gente tem as ferramentas, aqui eu falo das ferramentas de dados, né, de mensuração de resultados das campanhas, que trazem insights, fazem social listening. Também tem algumas que tem a ferramenta de busca, né, que traz para a gente, ajuda a gente no mapeamento e faz perfil, né, nos perfis, encontrar os perfis de influenciadores e os dados. Tem algumas até que fazem gestão de campanha também. É um lugar menos comum da gente falar, né, pensando numa carreira de profissional de influência, mas obviamente se essas ferramentas elas são voltadas para o mercado de influência, elas precisam ter pessoas especialistas nisso ali dentro. Então não deixe de se abrir para essa possibilidade também, se você está buscando lugares para trabalhar, lugares para você crescer na sua carreira. Aí a gente tem as plataformas. Por plataformas eu digo, são as redes sociais. Então Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, todas elas têm departamentos de influência que falam diretamente com os criadores daquelas plataformas. Algumas têm tanto dentro do departamento de marketing, que aí vai trabalhar com as campanhas da própria marca ou campanhas das marcas que anunciam na plataforma. Então, as pessoas que anunciam no TikTok, as marcas que anunciam no TikTok, aí vão entrar em contato com esse time que vai unir os criadores junto com a marca. Então, ali dentro, eles têm esse perfil também um pouco de agência de influência. Então, isso acontece bastante. E também tem as equipes de relacionamento, né? O YouTube, por exemplo, tem um time que cuida dos criadores, que ajuda com métricas, né? Toda a questão de crescimento, como é que você olha para aqueles números, aqueles insights todos, como é que você aproveita a ferramenta da melhor maneira possível. Então, eles têm essas pessoas que são ali mentores dos criadores. Então, também as plataformas é um lugar super interessante do profissional
de influência está. E aí, por último, a gente tem as consultorias, né? É muito comum que as consultorias os consultores sejam profissionais autônomos, que eles vão ali identificar quais são os problemas do cliente e quais são as soluções, né? Atua como assim, dando o caminho das pedras para a marca, no caso, né? Eu já trabalhei uma vez, fiz um freela de consultoria, e o que foi feito foi um documento gigantesco, né? Só para vocês entenderem um pouco mais na prática, um documento gigantesco explicando, assim, desde todos os conceitos da influência até onde, de fato, a marca poderia atuar, né? Quais eram as questões que a marca tinha e que precisava, e que a gente conseguia ajudar a realizar aqueles objetivos junto com influenciadores, e nesse caso, assim, a gente mandou até os possíveis nomes que poderiam ser utilizados nas campanhas daquela marca, né? Então, pode ter até a parte da operação também, mas o mais comum é isso, você atua, de fato, como consultor, dando o caminho das pedras ali do que a marca depois